Olá, pessoas, tudo bem? Vamos para a nossa quinta aula, né? Algumas turmas eu já vou ter aula online também, e isso é muito legal, porque daí a gente já vai organizando, né, e fazendo a correção dos conteúdos que já foram passados nas outras aulas, nas outras videoaulas. Hoje a gente vai trabalhar sobre as ferramentas de liderança. As ferramentas de liderança, elas são, na verdade, um conjunto de gráficos que ajudam a gente a organizar, né, os pensamentos, as ações e também organizar a forma como a gente vai executar algumas tarefas, solucionar problemas, né? Esse conteúdo, ele relaciona, né, na verdade, com a lição 4, e ele está na página 14 do livro de vocês. Então, para a organização de projetos e eventos, nós temos 4 diagramas diferentes, né? Então, nós temos o quadro de priorização, que vocês tem tudo isso no livro de vocês, né? Mas daí eu vou explicando um a um para a gente conseguir compreender melhor como é que cada um deles funciona, né? Então, a gente tem que pensar, eu tenho um projeto para executar, ou eu tenho um evento para fazer, né? Alguma coisa desse tipo. Então, quais são os gráficos que eu vou poder usar? Então, são esses 4 aqui. Um deles é o quadro de priorização, onde tem a letrinha A, B, C e assim por diante, né? E aí ele vai, na verdade, mostrando a importância de cada item e colocando do mais relevante, do mais importante, né, para o que tem menor importância, para que você se organize para fazer primeiro aquilo que precisa ser feito. Tem um que é o planejador de metas, né? Então, você vai escrever uma meta clara e específica lá no topo e depois vai listando as ações exatas que você precisa fazer para alcançar aquela meta, tá? Então, isso é o planejador de metas. Então, pensem numa viagem, né? E aí colocou lá em cima, né? Aquela meta que é a viagem. E depois você vai descrevendo tudo aquilo que você precisa, que você necessita fazer para que essa viagem ela realmente aconteça. Tem o gráfico de Gantt, né? Essa ferramenta ela mostra as etapas ao longo do tempo, né? Ou seja, o que você vai fazer cada dia para terminar um trabalho. Então, é bem importante esse gráfico ali para quando você tem, por exemplo, uma semana cheia, né? Eu mesma fiz o meu gráfico em relação à semana de aula, porque tem dias que eu tenho que mandar videoaula, tem dias que eu tenho que fazer aula online, então eu preciso disso para me organizar, eu preciso desse gráfico para que eu possa ter uma noção, né, do que eu vou fazer cada dia e quais são as turmas, tudo isso. Isso é uma forma minha de se organizar, né? Uma forma de usar esse gráfico também. E daí tem o fluxograma, que é os planos passo a passo para algum projeto futuro, alguma coisa que tu queira, né? Então, cada parte, uma tá ligada à outra, né? Então, a única coisa é que você vai organizando passo a passo do que você tem que fazer, quase que uma receita ali, né? Diagrama de círculo de controle. Esse é bem bacana agora para esse período que a gente está em isolamento social, porque liste as coisas que você pode controlar no círculo interno e depois as coisas que estão fora do seu controle no círculo externo. Então, são 2 círculos, né? Esse primeiro, esse menorzinho ali do meio, ele na verdade diz respeito às coisas que eu consigo fazer alguma mudança, aquilo que eu tenho controle, aquilo que eu posso dar conta. E aquele círculo maior, ele diz respeito às coisas que são independentes da minha vontade, daquilo que eu quero fazer, né? Então, é pensar hoje em dia na questão, né, do isolamento, né? O que a gente pode fazer? A gente pode se cuidar, a gente pode lavar muito bem as mãos, a gente pode cuidar das pessoas que estão ao nosso redor. Agora, o círculo que é maior, que a gente não tem controle, por exemplo,
quanto tempo essa questão da epidemia vai levar, as informações que chegam pela mídia, né? Aí, o que eu tenho controle? Se eu vou assistir ou não. Então, esse é bem interessante para a gente pensar, né? O que realmente eu tenho controle e eu posso dar conta, né? E aquilo que não diz respeito a mim, que às vezes eu tenho que deixar de lado, porque eu não vou conseguir, eu não tenho, realmente eu não tenho controle daquilo lá. É isso e pronto. Então, eu coloco ali para que eu possa perceber melhor, tá? O gráfico pare e pense, né? Primeiro vai listar os estímulos, o que aconteceu no quadro à esquerda. Então, pare e pense antes de escrever sua resposta no quadro à direita. Quando a gente tem uma situação problema, vamos pensar assim, né? O que aconteceu para que eu tenha determinada reação? Então, esse é legal para a gente refletir enquanto as ações que a gente tem, né? Como é que eu reajo, né, em determinada situação? Então, ele é bem utilizado, mas para quando a gente tem, assim, aquelas situações de respostas mais explosivas também, né? Então, é bem interessante, né, que a gente pare e pense, né, e veja o que desencadeia certas situações, né, ações da gente. E o gráfico plus delta é bem bacana, é um gráfico que eu acho que é fantástico, assim. Porque, na verdade, sempre que tiver na coluna plus, né, é o que já tá ok. Por exemplo, vou fazer um gráfico plus delta em relação ao meu comportamento com os meus pais. O plus é tudo aquilo que já tá ok. Eu consigo cumprir as metas que eu tenho para a semana, né? Ou eu tô me alimentando direito. E o delta é aquilo que eu ainda não dei conta. Por exemplo, os pais mandam me estudar, eu ainda não estou fazendo a minha tarefa ou a minha atividade de casa da forma correta, então eu coloco ali. Não é o que você não faz, não é o que você tem de negativo, mas é aquilo que você ainda precisa melhorar, tá? Então, aí a gente sempre tem coisas para melhorar, né? Então, é interessante só porque a gente faz uma comparação. Aquilo que já está certinho, já está ok, né? Eu já dou conta, e aquilo que ainda não está 100%, mas que eu posso melhorar. Nós temos também o que é para acompanhamento de resultado, né? Então, tem esse gráfico de linha, né? Eu vi um gráfico bem legal que uma criança tinha feito, que era em relação, esse gráfico de linha aqui, em relação a páginas lidas por dia. Aí ele botou, né, 5 páginas. Aí ele subiu um pouquinho, 10 páginas. Aí depois ele leu só 5 por 2 dias, depois para compensar, né, ele leu mais, não sei quantos dias, 15 páginas. Então, é bacana, porque daí você vai acompanhando os resultados, você vai sabendo quanto que, né, o que você já fez, tá? O gráfico de barra, ele é usado para comparar 2 grupos, né? Esse aqui, ele é bem interessante, ele aparece bastante até nos livros, né? Esse gráfico ali, para fazer essas comparações em relação, enfim, a inúmeras coisas, né? Mas ele aparece bastante, é um que a gente está bem familiarizado já. A gente talvez não faça muito ele, mas a gente já viu muitas vezes ele em livro, principalmente livro de geografia e história, eles aparecem bastante. Então, para análises e sínteses, né? Então, tem o diagrama de Venn, esse é para comparar e contrastar, né? Por exemplo, eu vou colocar as qualidades que tem determinada pessoa. Aí eu coloco, é alegre, espontâneo, responsável. No outro, que ele se encaixa ali, vocês estão vendo que aqui tem 3 círculos, mas pode ter só 2, pode ter 4, quantos for, né? No outro eu vou botar de outra pessoa, do Joãozinho. Ele também é alegre, ele
é interessado, ele é muito proativo, e aí eu vou fazer essa comparação e aquilo que eles têm em comum vai na parte aonde os círculos eles se cruzam, né? Então a gente consegue fazer uma comparação, pode fazer esse contraste das coisas diferentes e das coisas que as pessoas, ou enfim, né? Do que a gente estiver analisando tem em comum, tá? O diagrama espinha de peixe, ele é bem legal para a gente ter uma noção, assim, para fazer, por exemplo, um resumo, tá? Resumos para estudar, ele é bem interessante, porque daí tu vai escrever o resultado, tu vai escrever o tema em geral, lá na cabeça, que é a parte principal, e depois tu vai escrever, né, tudo aquilo que levou a esse resultado nesse desenho, tá? Deixa eu só pegar aqui. Aqui, ó, né? Aquelas partezinhas em amarelo. Então, ali tu vai escrevendo. Esse dá para fazer também para estudar, vale a pena, né, fazer, porque daí você vai se organizar melhor, né, por exemplo, para estudar algum conteúdo, né, botou um conteúdo lá de geografia e todas as características, né, que formam esse conteúdo, esse conceito lá, né, e aí você já tem uma forma visual, né, para estudar, o que ajuda bastante também. O diagrama de lotos, né, praticamente todas as turmas eu já fiz quando eu fui falar de liderança para vocês. Então, o diagrama de lotos, ele parece aquele jogo da velha, né? Só que no meio, no centro, ali a gente coloca a ideia principal. Daí, no caso, eu tinha colocado a palavra líder, né? Algumas turmas a palavra liderança, e aí vocês foram falando, né, nessas áreas ao redor, quais são as características que um líder teria que ter. Então, a gente foi formando, né, uma ideia de líder, de liderança, a partir do uso dessa ferramenta que é o diagrama de lotos. Então, todas as salas eu fiz, algumas a gente colocou mais palavras, né, a gente colocou 2, 3 por cada espaço, mas enfim, a gente foi utilizando o diagrama de lotos conforme a gente conseguia e conforme era interessante. Nós temos também, né, os diagramas que são para desenvolvimento de processo criativo. Às vezes a gente não sabe como iniciar alguma coisa, não consegue ter ideias realmente, né? Então, tem o criador de sinergia, né? Então, escreva uma solução, aquilo que tu precisa saber ou aquilo que tu precisa resolver, e daí sim, nas laterais, né? Algumas outras soluções propostas, assim, alguma forma de se resolver aquilo que tu tem como objetivo principal, né? Então, daí tu vai discutindo, né, a terceira possibilidade. Tem uma, aí tu vai colocando outras possibilidades, e aí você vai chegar numa terceira, vamos dizer assim, né? E aí, será que se isso funciona, né? Então, às vezes você tem uma ideia e você tem uma forma de pensar a solução. O seu colega tem outra, e quando você junta esse criador de sinergia ali, é o quê? Juntar a minha ideia com a do colega e ver o que funciona da minha, o que não funciona, o que funciona na dele. Quem sabe a gente faz uma terceira, porque eu pego um pouquinho da minha, um pouquinho da dele e a gente resolve, né? Isso é bem utilizado quando a gente faz trabalho em grupo. Às vezes vocês nem percebem, mas a gente está utilizando, de certa forma, essa ideia do criador de sinergia. Porque vocês estão em dupla, trio ou quarteto, e aí vocês começam a ter ideias. E essas ideias nem sempre são 100% aceitas, uma única ideia de uma única pessoa. E aí os outros vão colocando as ideias também, até que chegam numa final e que dê conta, né, de agradar ao grupo, né? Então, tem a tempestade de ideia. Esse aqui, então, ele é bem interessante, bem bacana, tá? Porque a gente coloca o problema no centro e em seguida a gente vai escrevendo ao redor, né, as soluções do que a gente quer. Então, passar de ano, né? Estudar, fazer a tarefa de casa, me envolver na aula,
tentar, né, ter esse contato maior com o professor, estar presente de fato na aula, participar, tirar as minhas dúvidas. Então, isso é bem importante, né? Então, essa ideia de tempestade de ideias aqui, ó, serve para muita coisa. Então, qual é a pretensão disso? Primeiro que quando a gente apresenta todos esses gráficos, né, é para que você, de alguma forma, consiga utilizar no seu dia a dia, né? Ah, mas dá trabalho. Gente, a melhor forma que tem para se organizar é visualizar as coisas. Eu falei para vocês, né, de que eu tinha que me organizado, ó. Aqui meu caderno, fica meio difícil de enxergar, mas enfim, né? Aonde tem cada dia da semana as aulas que eu tenho e como é que essas aulas têm que ser, né? Aquelas que eu tenho que mandar videoaula, aquelas que eu tenho aula online, qual é o horário, tudo isso. Porque senão a gente esquece mesmo, né? A vida da gente é tão corrida que se a gente não tem essa questão da organização, né? As coisas não funcionam. Então, acho que é bem bacana que vocês comecem ou tentem utilizar, pelo menos, né? Essas ferramentas, tá? Que são as nossas ferramentas de liderança. Então, assim, sempre que aparecer no livro, vocês vão perceber que ele vai ter como se fosse um íconezinho, né? Da mesma ferramenta com o nome dela, para que a gente saiba do que a gente está falando. Apareceu qualquer uma dessas aqui, ó, até coloquei algumas imagens aqui, junto dela vai ter um íconezinho bem pequenininho dizendo do que se trata, qual ferramenta é essa, tá? Então, é bem comum que apareça e que, além de aparecer, vai ter esse ícone para a gente saber do que se trata. Então, tem uma atividade, aí eu botei ali atividade em família, porque ela fala, né, com o colega, e aí, como a gente está nessa situação, né, ainda de isolamento, então a gente vai ter que realmente utilizar, fazer essa atividade com a família. Escolha um colega para vocês preencherem juntos o diagrama abaixo. Você vai escolher alguém da área de casa, o pai, a mãe, irmão, alguém que esteja disponível, tá? Para que você consiga fazer essa atividade. Primeiramente, uma folha de papel avulsa, escreva 4 palavras ou frases que representam você. Seu colega deverá escrever 4 palavras ou frases sobre ele. Então, cada um faz separadinho, né? Escrevendo 4 palavras ou frases que representam, né? Dorminhoco, organizado, enfim, né? Aquilo que representa de fato vocês. Cada um escreveu separadinho, sem um ver o do outro. Depois vocês vão preencher, né? Comparar e preencher esse diagrama que tá aqui, que é o diagrama de Venn. Lembra que quando eu falei dele, lá tinham 3 círculos. Dessa vez só tem 2, porque vocês estão fazendo comparação entre 2 pessoas, entre você e mais alguma pessoa da família. Então, vocês vão colocar dentro do círculo amarelo ali as suas características, aquelas características que, por acaso, vocês tenham em comum com o seu colega, seu familiar, vocês vão colocar ali, ó, onde pega os 2 círculos, e aquele azul, né, as características da pessoa que fez a atividade com você, né? Pode ser que tenham várias características que fiquem ali dentro dos 2 círculos, né, naquela parte onde pega os 2, pode ser que não tenha nenhuma, tá? Então, depende muito do que vocês colocaram ali. E depois tem uma pergunta, né? Que reflexão você pode realizar sobre você e seu colega com essa atividade? Então, se tiver muita coisa parecida, provavelmente vocês pensam muito parecido, vocês têm gostos parecidos, vocês têm personalidades, talvez, né? Se vocês têm coisas tão diferentes assim, nossa, como a gente pensa diferente. E olha que bacana, né? Pensar diferente. Tem quanta coisa para juntar, para fazer, para se ajudar, né? Porque quando a gente pensa diferente, a gente também pode ajudar os outros, né? Em muitas coisas aí. Tem mais uma atividade que é da página 17. Na página 17, né?
vai falar já do primeiro hábito, seja proativo, né? Então, a gente já falou tanto, né, dos 7 hábitos, a gente sempre acaba mostrando a árvore, dessa vez eu não trouxe ela nos slides, mas é interessante, né, para a gente a gente relembrar um pouquinho. Então, como a gente vai falar do primeiro hábito na próxima aula, né, ali você tem uma tempestade de ideias que é para você preencher, que na verdade é com a seguinte questão: como você imagina que esse hábito ajudará você? Então, aqui no meio tá o hábito 1, seja proativo. E como é que você acha que o primeiro hábito, né, ser proativo, pode te ajudar? E aí você vai preenchendo todas essas outras formas ali. Então, de que forma, né? O que você pensa que o primeiro hábito pode te ajudar? Enfim, a realizar tantas coisas, né? Aproveite, então, a ferramenta de liderança, tempestade de ideia e registre suas respostas, né? Pode pedir ajuda para os pais, pode conversar, né? Lembrando que ser proativo, né? É aquela pessoa que faz antes da necessidade, de fato, aparecer, ou de alguém mandar, ou de alguém sugerir que isso seja feito, né? A pessoa, ela vê com antecedência, ela te antecipa, ela vai à frente, né? E aí tem ali embaixo, né? Falando sobre a próxima fase que a gente inicia, que é o conhecimento é uma chave e ele abre portas. Os 7 hábitos dos adolescentes altamente eficazes já mudaram para melhor a vida de milhares de estudantes como você. Siga explorando as próximas páginas e você vai se surpreender ainda mais com o que encontrar. Então, a gente vai ter muita coisa aí para descobrir ainda, né? Para a gente trabalhar junto. Como eu digo, só funciona se vocês fizerem, se vocês se apropriarem desse conhecimento, tá? Se permitam, porque uma das coisas, né, principais é a gente se permitir aprender, a gente realmente querer, né? De nada vai adiantar se eu não me permito. Se permitam aprender, se permitam utilizar esses instrumentos, essas ferramentas, tirar o máximo de proveito desse material, tá? E é isso, gente. Beijo.